A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui a mais um TOTOS Responde, realizado pela consultoria de segmentos aqui da TOTOS. Eu sou a Magali Barreto e hoje nós vamos tratar o tema em relação à ECD 2023, a escrituração contábil digital deste ano, para a linha aqui da hospitalidade. Temos conosco também o Fabiano, ele da área de produto aqui da TOTOS da hospitalidade, e ao final aqui da apresentação do nosso conceito sobre essa escrituração, ele vai estar apresentando como deve ser a geração dessa escrituração aí dentro do sistema. Eu vou dar alguns recadinhos importantes antes de começarmos aqui o nosso evento, tá? Enquanto isso, é o tempo que alguns participantes conseguem ainda logar aqui. O nosso evento, esse webinar, né, ele está sendo gravado e ele vai estar disponibilizado na nossa aba biblioteca lá do Espaço Legislação dentro do YouTube da TOTOS, mas ao final eu vou estar demonstrando a vocês como que vocês podem ter acesso, né, ao webinar gravado. Todos os participantes estão em modo escuta, somente escuta, tanto o áudio aí como a câmera de vocês são fechadas. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode colocar aqui no chat no campo pergunta. Ao final do evento nós estaremos respondendo todas as perguntas. Caso não consigamos responder todas, estaremos respondendo cada um de vocês individualmente por e-mail, tá bom? Ao final também nós vamos demonstrar um e-mail, onde vocês podem estar direcionando as perguntas, caso não consiga elaborar a pergunta aqui no decorrer do nosso evento. No campo documentação, documentos aí da nossa ferramenta também, tem um documento disponível em PDF em relação à apresentação que vai ser realizada aqui na parte conceitual, tá bom? Eu vou dar mais 2 minutinhos para que o restante do pessoal possa entrar. Estarei aqui no chat de perguntas caso tenha alguma dúvida. E, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Peço, se possível, para que vocês coloquem aqui no chat se vocês me escutam bem, se vocês veem a minha tela, se está tudo ok, tá bom? Daqui a 2 minutos nós demos início. Bom, acredito que deu um tempo considerável aí para que todos pudessem entrar. Então, nós vamos começar aqui com o nosso conteúdo de hoje, tá bom? Primeiramente, eu vou começar aqui me apresentando. Eu me chamo Magali Barreto, faço parte aqui da consultoria tributária da TOTOS, estou há mais ou menos aí há um ano na consultoria. Nós fazemos atendimento da legislação tributária, trabalhista previdenciária para as linhas internas aqui da TOTOS, o desenvolvimento, e também para nossos clientes externos, se assim for necessário. Aí contém o QR Code, né, das minhas redes sociais aí do LinkedIn,
Sejam todos muito bem-vindos lá à minha rede. Vocês podem apontar a câmera do celular. Eu compartilho, né, alguns conteúdos do nosso blog do Espaço Legislação, que eu também estarei apresentando para vocês ainda mais à frente. Mas lá eu compartilho conteúdos em relação à tributação, né, às alterações que ocorreram aí durante o dia. Então, diariamente nós publicamos tanto no blog e eu também compartilho com a minha rede lá no LinkedIn, tá bom? Sejam todos bem-vindos à minha rede aí. Então, a nossa agenda de hoje, nós vamos começar aqui apresentando o conceito dessa escrituração contábil digital. Em seguida, eu vou estar apresentando o Espaço Legislação, é um produto aqui da TOTUS gratuito para todos os nossos clientes e também quem ainda não é nosso cliente pode obter acesso. Em seguida, nós vamos ter aqui a apresentação do produto, hospitalidade, e ao final nós tiraremos um tempinho aí para tirar dúvidas caso haja dentro da nossa ferramenta aqui no campo de perguntas. Embora eu tenha compartilhado com vocês aí o material em PPT da nossa apresentação, hoje eu vou trabalhar aqui com o material disponibilizado. Hoje eu vou trabalhar aqui com o material disponibilizado dentro do nosso espaço legislação, tá? Então, para ficar mais fácil, eu vou logar aqui, ensinando vocês como que vocês chegam dentro do nosso espaço legislação. Então, na barra de pesquisa, vocês podem colocar totos.com, é um endereço fácil de decorar aí. Então, vocês conseguem chegar aí na nossa página inicial da TOTUS. Esperar um pouquinho aqui ela carregar. Dentro da nossa página inicial da TOTUS, vocês podem clicar em Sou Cliente, Espaço Legislação. Já está em um novo ambiente aqui, uma nova página dentro do Espaço Legislação, onde eu estarei apresentando mais à frente com detalhes o que contém aqui dentro do espaço que vocês podem estar utilizando. Mas o nosso principal conteúdo hoje é a escrituração contábil digital. Como eu falei para vocês, estarei apresentando o conteúdo através de uma das nossas páginas. Então, é só vir aqui no campo Biblioteca, Conteúdo. Nós temos diversos temas aqui com diversas páginas em detalhes. Hoje nós vamos apresentar aqui a ECD. Então, nós vamos começar aqui com as informações gerais sobre essa escrituração. Então, a escrituração contábil digital é a ECD, né, ou mais conhecido aí popularmente chamado como o SPED contábil. Ela foi instituída aí por meio da Instrução Normativa 1420, que saiu aí no final do ano de 2013. Ela faz parte integrante aí do projeto SPED. O projeto SPED, ele nasceu através de ele foi instituído, criado aí através do decreto que nasceu em 2007, do projeto SPED. Então, dentro desse projeto nasceu o que nós chamamos de documento eletrônico, que na verdade são NFE, CTM, DFE, também nasceu as escriturações digital. Então, hoje que nós chamamos de EFD ICMS IPI, EFD contribuições, ECD, que é a escrituração contábil, todas nasceram aí, tiveram origem dentro do projeto SPED, tá? Então, o projeto SPED nasceu em 2007 e a escrituração ela foi vindo aí de acordo com o decorrer dos anos, a partir do momento que o projeto ele foi crescendo. Então, somente em 2013 a ECD, o SPED contábil, ele foi efetivado aí dentro do projeto SPED, tá bom? Então, o objetivo principal da criação, né, dessa escrituração foi de substituir a escrituração que havia em papel pela escrituração transmitida via arquivo. Então, foi um benefício muito grande aí trazido aos contribuintes, que na época, antigamente, eles tinham que realizar aquelas escriturações em papel. Existia vários livros contábeis, né? E aí aqueles livros contábeis eram todos elaborados, depois eram levados para a gráfica lá, muitas vezes levava uns dias para poder encadenar e deixar toda aquela documentação ali armazenada dentro de um livro. Também, muitas empresas, muitos escritórios contábeis, eles tinham lá o que
nós chamamos de almoxarifado lá o arquivo, né, o famoso arquivo, e neste arquivo eram guardados aí todos esses livros fiscais, todas essas documentações de forma física. Então, a criação do projeto SPED com a implantação também da escrituração contábil digital, ela veio para inovar todo esse cenário aí de escrituração em papel, tornando de forma digital mais fácil, mais acessível e também mais fácil de controlar em relação à fiscalização, ao possível atendimento aí ao fisco, para que os contribuintes pudessem atender de forma mais prática, tanto aos contribuintes e também ao fisco ter o maior controle aí de toda a escrituração. Então, as informações que devem ser contidas dentro da ECD são o livro diário, né, e os seus auxiliares, o livro Razão também, e consequentemente aí os seus auxiliares, todos os lançamentos contábeis, os balancetes, o balanço patrimonial, bem como o seu plano de contas e informações gerais da empresa, aí, como nome completo, CNPJ, regime de tributação, e os seus responsáveis legais e contábeis aí precisam também ser informados na escrituração, porque serão eles também que realizarão a transmissão dessa escrituração aí, desse SPED, tá? A finalidade da escrituração contábil digital. Como eu já disse no início, além de trazer várias facilidades, né, ele trouxe aí aperfeiçoou o combate da sonegação. Muitas empresas eram difíceis de manter o controle através da escrituração que era feita por meio físico, então muitas vezes o fisco não conseguia fazer o cruzamento de todas as informações desses documentos físicos, eles levavam meses ou até anos para poder avaliar todo o cenário, o fluxo dessa empresa, o fluxo contábil. Então, o SPED no formato digital, ele veio para aperfeiçoar aí e evitar a sonegação por parte aí das empresas. Houve também uma maior facilidade na disponibilidade de cópias autenticadas e validadas da escrituração para usos distintos e concomitantes. Então, é muito fácil hoje você ter uma cópia da escrituração que você envia de forma digital. E essa cópia você tem acesso também a ela de forma autenticada. Então, hoje, se a gente for lá no ambiente da Receita Federal, lá do ECAC, e pedirmos os nossos o contribuinte poder pedir, né, a escrituração, o recibo lá, ele consegue por parte da Receita Federal, inclusive de forma autenticada, sem precisar armazenar todos esses documentos de forma física. Ele salvando lá nos seus arquivos de forma digital, o documento ele já é validado. Então teve uma melhoria aí também na qualidade da informação. A informação ela teve uma qualidade melhor, né? Chegou mais rápido e com melhor consolidada todas as informações, rapidez no acesso à informação. Como eu disse anteriormente, essas informações eram armazenadas em livros, muitas vezes armazenados no almoxarifado aí da empresa, e a rapidez no acesso hoje, por ser de forma digital, é bem melhor. Simplificação e agilização dos processos sujeito ao controle da administração tributária. Hoje, a Cefaz do Estado, a própria Receita Federal, ela tem mais facilidade de acesso aos nossos documentos. Muitas vezes, o governo ele nem precisa solicitar ao contribuinte, ele já tem todas essas informações. Então, o acesso deles a a escrituração aí do contribuinte é muito mais rápido. Redução no envolvimento involuntário em práticas fraudulentas. Então, aí possíveis práticas de fraude que possam existir, há uma redução por parte devido à administração tributária já ter acesso muito mais acessível aos controles dos contribuintes e é um fortalecimento, fortalece aí o controle da fiscalização por meio de um intercâmbio de informações entre as administrações tributárias. Então, hoje,
É muito mais fácil o Estado conversar com o governo federal, que conversa com o município. Então, o intercâmbio dessas informações entre os entes federativos, eles são muito mais rápidos devido a ter essa facilidade aí de forma digital de todas as informações estar concentrada em um único arquivo. Falando sobre os livros contábeis aqui. Então, todos os livros da escrituração contábil, eles muitas vezes devem aí ser incluídos dentro do SPET contábil. Eles podem ser incluídos, inclusive, em suas diversas formas, e aqui embaixo nós trouxemos aqui um pouquinho de forma resumida de que forma ele pode ser apresentado dentro da escrituração contábil digital, os livros, né? Então, aqui o livro G, Diário Geral, o R, Diário com Escrituração Resumida, vinculado a um livro auxiliar. Tem o Diário Auxiliar, Razão Auxiliar, e o livro de balancetes diários e balanças. Essa aí pode ser uma das ordens. Então, deverão apresentar a escrituração em um livro próprio, as sociedades em conta de participação, quando enquadradas na condição de obrigatoriedade de apresentação da ECD. Então, as sociedades aí que em conta de participação, elas devem apresentar a ECD em um livro próprio. As pessoas jurídicas que são domiciliadas dentro do país e que tiveram no exterior recursos aí de moedas estrangeiras também devem apresentar, e empresas simples de crédito também são obrigadas a apresentar. Então aqui nós demonstramos de forma prática como que é um livro aí da ECD para apresentação na escrituração. De forma mais detalhada, aqui embaixo também, nós temos falando quem está obrigado. Então, estão obrigadas a apresentar a ECD as pessoas jurídicas ou as que são equiparadas aí, obrigadas a manter a escrituração contábil no termo da legislação comercial. Então, inclusive as entidades que são imunes e isentas, que são aquelas entidades sem fins lucrativos, entidades aí filantrópicas, de acordo com a obrigatoriedade, elas também estão obrigadas a apresentar a escrituração contábil. Então, aqui embaixo, nós colocamos um quadro representativo, as empresas obrigadas. Então, todas que fazem parte do regime tributário lucro real, elas são obrigadas a entregar essa escrituração. No lucro presumido, não optou pelo livro caixa, ou distribui parcela de lucros ou dividendos sem incidência do imposto de renda em montante superior ou a um valor base de cálculo do imposto sobre a renda. Então, as empresas do lucro presumidos que não optou pelo livro caixa, elas têm a obrigatoriedade de enviar, e aquelas também que distribuem aí uma parcela de lucros dos seus dividendos sem que incidam o imposto de renda aí dentro dessa operação. As empresas imunes e isentas, que são as que nós comentamos ali no início, que são as filantrópicas, se elas auferiu, tiveram uma receita e doações ou incentivos que somou igual ou maior a 4.800.000, elas também precisam entregar a escrituração. Então, as empresas aí consideradas SCP, como nós falamos lá no começo, elas seguem a mesma regra de obrigatoriedade do lucro real, ou seja, todas, né? E o presumido e imunes isentos à entrega em arquivo separado da sócia ostensiva. Então, se essas empresas, todas elas são obrigadas a entregar, né? Assim, de acordo com o lucro real, porém tem algumas especificações aí, assim como o lucro real e as empresas imunes e isentas também têm algumas particularidades, essas empresas também devem observar. E as demais empresas que não estão aqui incluídas nesse grupo, a entrega é facultativa. Caso elas queiram entregar, elas podem entregar aí para manter o maior controle da sua contabilidade, mas se não entregarem também, elas não vão ter multa aí por atraso nessa entrega e nem por não ter entregue, tá? Agora nós vamos ver um pouquinho quem não está obrigado a entregar. Então, as pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, elas não são obrigadas.
As empresas de órgão públicos, autarquias e as fundações públicas também não. As pessoas jurídicas inativas têm o CNPJ, mas está inativo, está suspensa. E então, é natural, né, de se pensar que se ela está inativa, ela não teve nenhuma movimentação, não teve aí receita, não tem efetuado qualquer atividade operacional para poder ter aí um patrimônio financeiro. Então, ela automaticamente não está obrigada a entregar. As pessoas jurídicas que são imunes e isentas, que auferiram as receitas, doações, cuja soma é inferior a 4 milhões, elas também estão dispensadas de poder entregar. Caso a receita ela seja aí maior que 4 milhões, como nós já vimos anteriormente, ela precisa entregar, tá? Não se aplica também a escrituração contábil digital a microempresas, que são os mais conhecidos como MEI, e também as empresas EPP, que são as empresas de pequeno porte, que elas percebem, se elas receberem um aporte de capital lá nas formas previstas na lei complementar, que a lei complementar ela impõe aí algumas obrigatoriedade à empresa de pequeno porte, então tem as suas regras de particularidade em relação ao aporte de capital aí. As pessoas jurídicas também tributadas com base no lucro presumido, que optam pelo livro de caixa na sua apuração, elas também não estão obrigadas à entrega da escrituração e os seus dividendos aí acima da base de cálculo do imposto de renda apurado. Então, se elas tiverem, as empresas do lucro presumido que tiverem essas duas particularidades também não estão obrigadas de entregar, então toda essa questão da obrigatoriedade, ela se encontra na Instrução Normativa número 2023 de 2021. Agora falando aqui um pouco sobre a entrega dessa escrituração. Essa entrega é realizada através de uma assinatura digital, que é a autenticação aí do documento. Então, se ela for assinada, independente das outras assinaturas por um contador, o contador é o responsável pela assinatura aí de toda a ECD. Então, vamos lá, eu tenho uma empresa, tenho os representantes legais e tenho o contador. Quem tem que assinar pelo envio da escrituração é o contador, tá? Independente lá se a empresa tem o certificado digital dos sócios, essa escrituração aqui, ela é de responsabilidade do contador. Então, toda empresa aí obrigatória a entrega dessa escrituração, ela deve ter uma assinatura via certificado digital. O certificado digital ele pode ser CNPJ ou um EPJ, que significa que o certificado digital está em nome da empresa, mas a empresa ela tem um contador cadastrado aí perante aos órgãos federais, aos órgãos da Receita Federal. O certificado ele tem que estar, como eu já disse anteriormente, em nome do CNPJ e do signatário da ECD, o responsável, né? E o certificado, ele deve coincidir com os primeiros 8 dígitos do CNPJ base da empresa. Então, se eu tenho um certificado digital do sócio e eu quero entregar ECD, eu não vou conseguir, porque o certificado digital que eu queira entregar essa escrituração, ela tem que ter como base os 8 primeiros dígitos do CNPJ matriz da empresa. Ou eu posso entregar com o certificado digital do contador, mas o contador ele tem que ter uma procuração, ele tem que ser o responsável pelaquela empresa perante a Receita Federal. Essa procuração também ela pode ser obtida no sítio da Receita Federal, lá no campo do ECAC. Geralmente as empresas disponibilizam essa procuração aí, nomeando o contador responsável pela empresa. Substituição da ECD. A substituição de livros somente elas podem ser possível depois de autenticadas. Elas poderão ser substituídos livros que contenham erros e que possam ser corrigidos por meio de lançamento extemporâneo. Então, existe um prazo limite aí para substituição. Então, até a data limite da entrega da ECD do ano calendário subsequente. É importante ressaltar aqui que não é possível retificar uma ECD inteira.
Então, que a gente consegue fazer caso o contribuinte ele errou ali por algum motivo um registro da escrituração contábil e ele precisa retificar, ele pode fazer essa retificação, porém, o lançamento que ele deve fazer é um lançamento aí extemporâneo para poder corrigir apenas aquele erro que ele cometeu na escrituração que ele enviou anterior. Esse lançamento extemporâneo, que é como se fosse um lançamento de correção, ele pode ser feito até, ele tem um limite, né? Ele pode ser feito até a entrega da ECD do ano seguinte. Então, se chegou o ano seguinte, entreguei a ECD 2023, eu não posso retificar, por exemplo, a ECD 2021. Então, aí existe um prazo limite. Lembrando que a ECD ela não existe como ser retificada em sua totalidade, tipo, como se fosse trocar o registro o documento, né, que eu enviei anteriormente, trocar por uma atual, isso não é possível, mas os contribuintes têm a opção aí de fazer os lançamentos extemporâneos, que serão para correção de erros pontuais dentro da ECD. Aqui também nós temos demonstrado os blocos da ECD em aí uma forma resumida. Então temos o bloco 0, que é o bloco onde se realiza a abertura, a identificação da empresa e algumas referências também da empresa em relação ao seu regime de tributação. Tem o bloco C, que são as informações recuperadas da ECD anterior. Então o contribuinte ele tem a opção de recuperar essas informações para poder entregar a ECD do seu ano corrente. Tem o bloco I, que são realizados aí todos os lançamentos contábeis. Eles são concentrados dentro do bloco I. Tem o bloco J, que são as demonstrações contábeis, são demonstrados em detalhes todas as demonstrações. O bloco K, que são conglomerados econômicos, então é um grupo de empresas, são demonstrados dentro aí do bloco K. E o bloco 9, encerrando aí, é um controle e encerramento do arquivo, para assim, então, o arquivo poder ser enviado. Temos aqui, destacando sobre o bloco K, inclusive eu quero fazer um adendo aqui. O ano passado nós fizemos vários webinars de várias linhas em relação ao bloco K, então você que perdeu, queira rever aí os nossos webinars em relação a este bloco, pode estar entrando lá também na nossa biblioteca do Espaço Legislação e assistindo nossos webinars que estão lá no YouTube. Então, o bloco K, ele resumidamente aí é onde as empresas controladoras apresentam os saldos consolidados de suas controladas. Então, é um conglomerado de empresas, é um grupo de várias empresas, onde uma empresa só ela tem o controle de todas as suas outras controladas. Então, eles reúnem, né, todos esses saldos e demonstram de uma forma consolidada. Então, ajustando aí a consolidação com a eliminação entre as empresas do grupo, dando origem a uma demonstração contábil consolidada, ao invés de fazer de forma separada. Ela tem a opção aí de consolidar as informações, as demonstrações contábeis de todas as empresas que fazem parte do grupo. Então, deverão ser apresentadas neste bloco todas as empresas controladoras obrigadas a apresentar demonstrações contábeis de acordo com a legislação societária, que é a legislação que fala sobre aí as controladas, e do pronunciamento técnico também o CPC, que ele consolida e ele determina algumas regras para demonstrações consolidadas. Então, a informação para a geração do bloco K da ECD ela deve ser feita nos registros 000, no campo 20, e colocando a opção S de sim, né, que é uma forma aí de dizer que você está apresentando as demonstrações contábeis de forma consolidada. Se indicar a opção sim e o bloco CAR não for preenchido, o PSGE, né, que é o programa validador daí da ECD, ele vai gerar um erro. Então, se eu coloco a opção sim de forma consolidada e não preencho o bloco K, significa que eu não preenchi de forma correta e aí vai gerar um erro que precisa ser reparado aí. Então, nós temos um exemplo aqui demonstrando e que a consolidação elas são demonstrações contábeis de duas ou mais entidades,
da qual uma detém o controle, seja ela direta ou indiretamente, como nós já citamos aí em cima. Esse é o conceito de consolidação. Eliminações também são os resultados recorrentes das transações entre controlador e controlada e não devem ser reconhecidos nas demonstrações contábeis. Então, conforme um exemplo a seguir aqui, eu tenho uma empresa XPTO, ela detém 100% de controle da empresa que faz parte do seu grupo aí, a empresa YPTO. Então, na demonstração aqui no balanço consolidado da empresa XPTO, que é a empresa que mantém o controle da YPTO, ela demonstra os saldos aqui de forma consolidada. Então, nós temos aqui a empresa XPTO, YPTO, juntando aqui caixas e bancos, os seus valores, eu tenho saldos aqui de forma consolidada, assim também como o estoque e os investimentos e o imobilizado. Então, eu apresento aqui de forma consolidada o balanço aí das duas empresas. Aqui também, embaixo, eu tenho o balanço consolidado da empresa XPTO, que detém a participação de 100% da YPTO. Então, aqui também vem demonstrando de forma consolidada o balanço, os ajustes, né, que a empresa, as movimentações que a empresa tem, tanto de patrimônio, capital social, é tudo somado para que sejam demonstrados em um número só, em um balanço só, um balanço consolidado aí. Falando de prazo de entrega, a escrituração contábil ela deve ser transmitida anualmente. Então, é transmitida uma vez ao ano. O prazo é todo o último dia útil do mês de maio. Então, é o próximo mês que se inicia aí para nós. Os contribuintes terão até o último dia deste mês de maio para a entrega do ano calendário a que se refere a escrituração. Então, aí as empresas elas são obrigadas a entregar sempre até o último dia de maio a escrituração, no caso aí será de 2000 referente a 2022. Temos uma observação aqui neste ano de 2023. Nós sabemos que o SESCOM, que é o sindicato aí dos contadores da contabilidade, entraram com um pedido para a Receita Federal, para o órgão público, né, para que eles pudessem aí prorrogar essa data este ano, porque como nós sabemos, este ano também, até o final de maio, nós temos a entrega do imposto de renda, né, pessoa física, e tantas outras escriturações que já são recorrentes mensais. Então, o SESCOM ele está pedindo aí está templateado junto à Receita Federal uma prorrogação deste prazo. Porém, ainda não houve retorno, então nós reiteramos aqui que o prazo do último dia útil do mês de maio, ele permanece, ele prevalece. Então é importante que as empresas aí fiquem atentas, não fique contando com a prorrogação, porque até o momento não houve nenhuma resposta por parte do Fisco Federal. Falando um pouquinho sobre as penalidades aí da ECD, o que pode acarretar de penalidades ao contribuinte que se omitir ou não entregar, né, de forma correta e no prazo a escrituração contábil digital. Então, as empresas elas podem deixar de entregar, elas podem acarretar uma multa de 0,5 aí em cima do valor da receita bruta da sua empresa no período a que se refere a escrituração. Então, se eu fiz a escrituração aí relacionado ao período de 2022 e não entreguei no prazo, ou deixei de entregar, ou entreguei de forma incorreta, multa de 0,5% do valor da receita bruta que eu informei, ou que eu deveria ter informado aí na ECD, será calculado em cima para poder fazer a multa aí em relação a este contribuinte inadimplente. A multa também é de 5% sobre o valor da operação correspondente, então limitada aí a 1% do valor da receita bruta. Então, os contribuintes que omitirem ou prestar informação incorreta, eles também serão penalizados aí numa multa de 5% por operação
Porém, existe um limite aí de até 1% do valor da receita bruta, não passa disso. Existe também uma multa de 0,02 por dia de atraso. Então, chegou o último dia lá da escrituração, vamos dizer, dia 31, e no dia 1º de junho eu entreguei, eu vou ter só 0,02, que é ali o por dia de atraso. Então, cada dia de atraso eu vou ter um acréscimo desse valor sobre também a receita bruta, porém tem um limite aí, não pode passar de 1%, desde que os contribuintes aí não cumpriram o prazo estabelecido para a apresentação do registro. Para concluir aqui essa questão das penalidades, as empresas os CNPJs, né, que utilizam o SPED, as multas elas serão reduzidas pela metade quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de qualquer ofício, e 75% aí de redução se a obrigação for cumprida por prazo fixado em intimação. O que significa? O contribuinte não entregou a ECD, mas ele entregou antes que o fisco pudesse notificar, que o fisco geralmente ele notifica ali por meio do ECAC, mandando uma intimação para que a empresa possa entregar aí a escrituração contábil. Se o contribuinte não esperar essa intimação e entregar a escrituração antes, ele vai ter a sua multa reduzida aí pela metade. Se o contribuinte ele recebeu a intimação e ele cumpriu o prazo da intimação ou entregou antes do prazo, ele também tem uma redução da multa em 75% do valor total. Então, nós ressaltamos aqui que é muito importante que todos os contribuintes fiquem atentos tanto ao prazo como também os registros corretos que devem ser preenchidos, as informações preenchidas de forma correta, para não vir acarretar nenhuma penalidade e comprometendo aí os saldos da empresa em relação ao pagamento das multas. Também tem uma informação importante aqui, é um lembrete, né, que fala que a multa da ECD por atraso na entrega, ela não é gerada automaticamente. Então, o fisco e a Receita Federal, eles não enviam esta multa à guia. A empresa, ela deve consultar aí o seu saldo, né, a sua receita bruta, realizar o cálculo em cima da porcentagem da multa e realizar aí o DARF através do Sicalc, que é um programa disponível pela Receita Federal. Ele realiza ali o cálculo da multa e também realiza a geração da DARF. Então, o contribuinte faz o cálculo, informa dentro do programa do Sicalc. O Sicalc realiza os cálculos e gera o DARF. Temos também aqui na nossa página um download disponível, né, um programa validador da ECD. Então, você que tem acesso, que vai ter acesso aí ao nosso espaço legislação, a nossa página, pode estar baixando, fazendo o download do programa validador da ECD. É só clicar aqui e baixar. Vamos esperar um minutinho. Ele direciona para a página da Receita Federal, onde ele faz a baixa aqui, onde o contribuinte ele pode estar fazendo a baixa do programa para envio da escrituração. No caso aqui, o programa ele é um validador. Os contribuintes também, os nossos clientes, ou ainda quem não é nosso cliente, também pode ter acesso ao download em Excel do layout da ECD. Nós montamos aqui um layout. Vou esperar um pouquinho aqui para carregar. Então, nós temos o layout aqui completo da ECD, temos as informações gerais, os dados técnicos, temos os blocos aqui de registro em detalhes. Se nós clicarmos aqui nos blocos, nós seremos aqui direcionados para cada particularidade de cada registro aqui, e tem de forma detalhada todo o registro e a forma como ele deve ser preenchido. Temos disponível aqui, é só realizar o download.
Bom, em relação ao conteúdo, tá, da ECD, nós encerramos por aqui. Este foi o conteúdo. Eu vou estar apresentando agora para vocês o nosso espaço legislação antes de nós entrarmos com a apresentação do produto aqui em relação à escrituração, tá? Então, como eu havia dito para vocês, o espaço legislação ele está alocado lá dentro do site tots.com. Mais uma vez eu vou acessar aqui. Então, tots.com, eu tenho acesso ao ambiente a que sou o cliente e acesso ao espaço legislação. Dentro do espaço legislação, o primeiro acesso que me aparece aqui é um pop-up, tá? Ele pede para nós preenchermos tanto o nome, o sobrenome e o e-mail. Vocês preenchendo isso, vocês estarão recebendo os nossos conteúdos toda terça-feira, as 3 notícias aí realizadas na semana. Vocês estarão recebendo sempre as últimas notícias em relação à tributação, tanto a legislação, tanto tributária, federal, trabalhista, previdenciária, estarão recebendo aí todas as notícias. Aqui no campo calendário, nós temos um calendário onde vocês podem estar consultando o que será pago, por exemplo, naquele dia de impostos ou o que deve ser entregue de obrigações acessórias. Então, nós temos as 3 esferas, tanto estadual, federal e municipal, temos as áreas também, fiscal, RH e saúde. Eu vou estar escolhendo aqui o fiscal, vocês podem colocar o KNAI também se preferir, ou pode escolher o estado aqui, que preferir também realizar a consulta, ou pode deixar todos os estados. Venho filtrar, então aqui ele me traz, por exemplo, SPED do dia 25, a DAP de Minas Gerais no dia 6, o AGIA ST de São Paulo, entre tantas outras obrigações e impostos que devem ser pagos aí em diversos dias. Essa ferramenta do calendário, ela é muito útil para que os clientes, aí, os contribuintes, eles possam lembrar das datas sem perder nenhum prazo. O mais legal aqui também do calendário é que você pode adicionar na sua agenda aí do Google. Ele faz uma integração com a sua agenda do Google. Eu vou estar abrindo rapidinho aqui minha agenda para mostrar para vocês, porque eu já tenho aqui a integração. Então, é só clicar em adicionar na agenda. Aqui na sua agenda, do lado esquerdo, você pode estar vendo aqui, ó, calendário, TOTOS calendário. Então, vai aparecer aqui, por exemplo, IOF, ECRED. Então, ele aparece aqui na minha agenda também com a descrição do que é a obrigação daquele dia. E também você tem a opção de fazer o download da agenda, o download em PDF, manter os arquivos aí em um arquivo de forma digital em PDF da agenda das obrigações também. Temos aqui também disponibilizado no campo portfólio. O portfólio, ele mapeia todas as nossas linhas de produto que temos disponível aqui dentro da TOTOS e o que cada linha de produto atende. Então, se você que ainda não é nosso cliente ou é nosso cliente e não sabe o que cada linha de produto atende hoje em relação às obrigações, vocês podem estar aqui olhando na legenda, de acordo com a cor da linha, e o que a linha atende aqui em relação às obrigações. Então, por exemplo, temos o bloco K, temos o CAGED, temos o CAT, temos o CID, tantas outras obrigações e impostos, e cada linha de produto aqui mapeada no que faz o atendimento hoje. Temos também o campo de atualizações legais. Então, todos os dias aqui são postadas as novidades do que aconteceu aí no mundo trabalhista, previdenciário, tributário, tudo em relação à legislação. Isso aqui é uma parceria que nós temos com a IOB, tá? Em relação ao mapeamento aí o rastreio de todas as alterações que ocorreram no dia. Então, por exemplo, aqui nós temos legislação trabalhista, temos mapeado também, de acordo com o estado, o que houve de alteração naquele dia por estado e por município também. Temos uma página também totalmente direcionada ao RH Informa, lá também é mapeado tudo que houve de alterações em relação ao RH diariamente.
E temos aqui também o campo biblioteca, que eu citei para vocês, onde fica todos os nossos vídeos, os nossos webinars, que são todos gravados. Eles constam aqui no campo biblioteca e clicando aqui no YouTube, nós conseguimos ter acesso a todos os webinars que foram feitos. No campo também biblioteca, temos acesso aos conteúdos. Os conteúdos mais relevantes, eles são feitos páginas e essas páginas são todas atualizadas completa em relação aos conteúdos. Então temos exportação, LCDPR, bloco K, como nós tínhamos citado, portaria, RAIS, comércio exterior e tantos outros assuntos aqui de forma detalhada. Temos também no espaço legislação o campo classificador fiscal, é uma ferramenta onde ela realiza o cálculo fiscal das mercadorias. Então, é através de uma inteligência artificial, via um chatbot, você informa o produto ou o NCM, ela informa a descrição, né, da sua operação ali de venda, o estado de origem, destino, para que será destinada a mercadoria, uso e consumo, revenda, e após todas que vocês informam aí, todas essas informações dentro da ferramenta, ela vai trazer para vocês um relatório completo daquela operação. Então, os impostos incidentes naquela operação, ICMS, MVA, ICMS-SP, PIS, COFINS, se tomar crédito, a ferramenta ela calcula aí de forma prática e rápida, de acordo com a sua operação aí do dia a dia. Então, não esqueça aí de conhecer a nossa ferramenta do classificador fiscal. Para conhecer é só criar uma conta grátis. Vocês têm acesso a 5 consultas gratuitas e acessar a sua conta aí também após as 5 consultas gratuitas. Será disponível os pacotes que melhor puder lhe atender aí de acordo com a operação da sua empresa. Bom, em relação ao conceito e ao espaço legislação, eu já mostrei, já encerrei aqui, já mostrei tudo para vocês. Agora eu quero convidar o Fabiano, ele vai demonstrar para vocês aqui como que deve ser feita a geração da ECD dentro do produto. Fabiano, é contigo, seja bem-vindo. Bom, acho que tudo. Obrigado, Magali. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Tá ok, Magali? Sim, tudo ok. Nós conseguimos ver a sua tela, tá bom? Maravilha, então. Obrigado. Vamos lá. Bom dia a todos mais uma vez. Excelente apresentação, Magali. Meu nome é Fabiano, sou analista de produto da TOTUS. Eu trabalho na squad de hospitalidade, tá? E meu foco são em produtos do back-office. Vou fazer com vocês aqui uma demonstração de como é a geração do nosso arquivo SPED contábil, tá? Por meio do nosso plugin da SCD. Ele fica disponível aqui nessa guia de obrigações contábeis. Para o exercício de 2022, estaremos fazendo uso do layout 9. Tá? Destacamos aqui ele como layout 9. A princípio, vocês estão enxergando 2 layout 9 aqui, porque a gente está fazendo um ajuste ainda com relação a se vai haver alguma mudança ou não por parte da Receita. Até o momento, eles não sinalizaram nenhuma alteração dentro do layout. Tá? Logo, logo, vocês vão estar enxergando só o layout de 2023, mas são rigorosamente iguais. Tá? Eu acho que antes de entrar propriamente dita na operação, cadê? Aqui. Eu acho que vale a pena eu voltar um pouquinho com vocês para mostrar com relação a essa associação do plano de contas do governo com a associação do plano de contas da empresa. Pode ser que não, né, seja a primeira vez de alguém fazendo a entrega desse arquivo, e eu acredito que esse passo aqui ele é importante. Eu vou voltar aqui. Vou mostrar o seguinte. Se for a primeira vez que você estiver gerando a ECD, você pode se deparar com essa tela assim. Ó.
Só um exemplo aqui. Ela vai estar vazia, tá? Se você já fizer a entrega nos anos anteriores, você já vai ter essa informação salva. Mas se for a primeira vez, você vai se deparar com essa associação ao plano de governo vazio. É porque você necessita apontar o local de onde ele vai passar a puxar as tabelas dinâmicas e você precisa estar apontando qual é o tipo de plano que você faz uso. Então, antes de iniciar aqui, eu indico fazer o seguinte. Como dito antes, baixem o PVA da Receita. Tá? Deixa eu pegar ele aqui para vocês, aqui na contabilidade. Aqui no nosso parâmetro da nossa contabilidade, sistema, configuração, parâmetro do sistema, vocês vão estar se deparando aqui com essas guias. Diretório do PVA do SPED-ECD. Aqui você indica em que local você salvou o validador da receita. Isso vai facilitar lá na hora da geração do arquivo que você abra direto esse PVA. Tá? É um atalho. Caso você queira, você aponta o local de onde você baixou e salvou o PVA da tua ECD. Tá? Geralmente a gente fica com ele ali em arquivo de programa, né? RFB, programa SPED, SPED contábil, e aqui o PVAzinho da ECD. Tá? Isso vai criar um ícone para você ali dentro da entrega do arquivo, que quando você mandar importar, ele abre esse camarada aqui para a gente. O que é importante aqui para a gente aqui? Esse caminho para a pasta de tabelas do PVA. Tá? Eu acho que é bem importante a gente começar por aqui. Se for a primeira vez que você estiver fazendo a tua entrega da ECD, se certifica de que você está fazendo o apontamento do local correto. Tá? Se não for você, o contador, o TI, a pessoa que fique responsável em fazer esse mapeamento para vocês. Sempre que você baixar o PVA da Receita, ele vai criar aqui, ou vai atualizar, os seus recursos de tabela. Então não se esqueça de vir aqui e fazer essa atualização. Você vai lá no caminho onde ele salvou, programa SPED, SPED contábil, recursos e tabelas. Para por aqui e dá o OK. Você vai estar se certificando de que o sistema vai estar olhando as tabelas mais atualizadas do PVA, da ECD do exercício que você vai estar fazendo entrega. Tá? É um passo simples, mas é bastante importante lá na hora da entrega do teu arquivo. Tá? Para que você não tenha nenhuma surpresa lá, eu tive conta que não está validando, está dando um erro, isso vai diminuir bastante o índice de problema que vocês vão ter, tá? Arquivo de programa, vou voltar a indicar lá o meu programinha aqui, ó, para vocês, e é só confirmar, tá? Voltando lá para a nossa geração do arquivo, uma vez que você fez o apontamento da tabela, e vindo aqui na associação, se for a primeira vez, você vai ver aqui, vai estar... Só vou trocar aqui para poder dar um exemplo para vocês, tá? Vai estar vazio. O primeiro passo que vocês vão estar fazendo aqui é importando as tabelas. Se houver alguma tabela que necessite de atualização, ele já traz aqui para você. No nosso caso, a gente tem o DRE, lucro real, com alguma atualização. E aí é só atualizar. Tá?
Sempre que entrar e tiver alguma tabela que necessite de atualização, essa tela aparece para vocês e vocês realizem a atualização, tá? Como não é um procedimento que vocês vão fazer isso a toda hora, fazendo uma vez e salvando, só numa próxima geração é que vocês vão se deparar com todo esse processo. Por que a gente está fazendo essa associação ao plano do governo? Tá? Isso, pouco atrás, né, em outras versões mais antigas, essa associação era feita lá na contabilidade conta a conta. Tá? Lá no cadastro da conta contábil você tinha que fazer essa correlação. E a gente trouxe essa rotina para cá para facilitar a vida de vocês. Tá? É uma associação muito mais dinâmica, muito mais prática. Tá? Sendo a primeira vez, vocês vão ter que estar incluindo a tabela, o tipo de tabela dinâmica a que se refere a sua entrega. E aí, se você for de lucro real, né, balanço patrimonial do lucro real, e manda importar a tabela. E para o seu DRE, você vai estar fazendo a indicação do L300. Tá? E também fazendo a importação das tabelas. Elas já estão feitas aqui, no meu caso, já. Se for de lucro presumido, P100, imunes isentas, enfim. Para cada uma do tipo de tabela dinâmica, você busca a que melhor se enquadra para a sua entrega e faz a importação da tabela dinâmica. Tá? Quando você fizer a importação da tabela dinâmica, ele vai carregar para você aqui, desse teu lado direito, né? Vamos dizer assim, aqui você tem o plano de conta referencial, que nada mais é que o plano de conta disponibilizado pelo governo, tá? E do teu lado esquerdo, o plano de contas vigente da sua empresa. Tá? Qual é a relação que você vai estar fazendo aqui? Qual é a conta do governo e qual é a sua com quem se relaciona? Eu vou fazer um desvínculo aqui só para mostrar padrão como é que ficaria, né? Sendo a primeira vez que você vai estar fazendo esses vínculos, a conta que não tiver vinculada, ela vai estar em vermelho, do teu lado esquerdo. Vou pegar uma conta no início aqui, Caixa Panela. Desvincular. Inicialmente, o teu plano de contas ele vai estar sem associação, você vai ter contas em vermelho. São contas que você necessita correlacionar com o plano do governo. Tá? Você marca a conta do seu plano, busca na relação da conta do governo qual conta melhor se adequa, né? Melhor se encaixa, se aplica, escolhe a conta. Eu vou escolher aqui Caixa Ipanema e eu vou escolher Caixa Matriz, por exemplo. E manda fazer o vínculo. A conta não fica mais preta, tá? Sinal de que essa conta está vinculada. Um facilitador que a gente tem nessa operação é fazer o vínculo a partir da conta sintética, tá? Você pode fazer a correlação da conta sintética com a conta do plano referencial. O que isso vai estar acarretando? Todas as contas analíticas que pertencem a esse grupo da conta sintética vão passar a assumir a conta referencial que você apontou. Vincular. Uma vez que você aponta na conta sintética, vinculei, vou escolher a conta de novo, a conta matriz. Ele vai fazer o vínculo novamente de todas as contas
analíticas pertencentes a essa sintética aqui. É só um facilitador. Se houver alguma conta no meio dessas analíticas que não é representada por aquela conta, você pode clicar nela e fazer a desvincular, né? Você pode desvincular e vincular com uma nova. Tá? Marca novamente a conta, busca uma nova conta que você acha que melhor se encaixa e faz o vínculo novamente para ela. Tá? Esse passo aqui, inicialmente, ele é um passo um pouco mais complicado, porque você precisa fazer isso com as contas do seu plano de contas, mas é um passo feito uma única vez. Tá? Lembrando que, se você fizer o cadastro de uma nova conta contábil analítica, essa conta vai aparecer em vermelho e você vai precisar fazer o vínculo dessa conta. Tá? Mas se não houver um cadastro de conta contábil nova, conta analítica nova, não requer que essa operação seja refeita. Tá? Isso fica salvo, tá? E não vai requer que o usuário tenha todo esse trabalho a cada geração de SPED, não. É feito uma única vez. Bom, esse é o primeiro passo, eu acredito que é o passo mais enjoado dentro da operação, que é a parte do vínculo das contas contábeis. Feito o vínculo, o teu plano está com dúvida se você tem ainda alguma conta que precisa ser vinculada ou não, a gente tem aqui um tipo de conta, as não vinculadas, vinculadas por cento de custo. Se você quiser fazer uma varredura, por exemplo, para saber se tem alguma conta que não está vinculada, você marca e ele faz uma varredura para você. Se houver alguma conta não vinculada, ele traz essa conta aqui para você. Tá? A que tiver lá em vermelhinho para você fazer o vínculo. Tá? Só um facilitador. Aqui a gente botou uma legenda, né, só para mostrar as contas vinculadas e não vinculadas. A segunda guia que eu acho que é interessante trazer para vocês é a nossa guia geral. Tá? Com guia geral, você vai estar fazendo aqui o apontamento do tipo de escrituração. Tá? Se vai ser diário geral, resumido, auxiliar, escrituração de SCP mantida por sócio, Z, para razão auxiliar e subcontas, né? O tipo da escrituração. A indicação de finalidade da escrituração, se é uma original, se é uma substituta com NIRI, sem NIRI. Tá? A indicação da situação do início do período, acho que é uma informação importante trazer. Se trata de abertura ou normal, por padrão vai vir sempre a normal. Tá? Essa informação aqui é interessante, que se for por um caso de uma abertura, ele vai permitir que você faça aqui o apontamento do exercício de 2023 para os casos de abertura, em que há a obrigação da entrega da ECD dentro do ano vigente. Tá? Então, para isso, a gente... como é que fica visível o exercício de 2023 para que eu faça a entrega? Porque por default você vai ver que isso aqui vai estar esmaecido. Você vai estar alterando aqui para abertura. E aí ele vai habilitar que você faça aqui a indicação do teu exercício de 2023 e o período a que se refere. Tá? Normal. Instituição responsável, né? Cada um pelo seu estado. Indicador da... Passando aqui, né? Estado. Indicador da entidade sujeita, auditoria independente, se houver, como dito ali pela Magali, dependendo da questão de valor, enfim, de adequação, você precisa estar indicando uma entidade de auditoria independente. Tá? Tipo da ECD, aqui tem a indicação para, nos casos da SCP. Tá? Se for o caso de uma SCP, se for o caso de uma sócio extensiva, no caso, né? Essa aqui é, no caso, a participação da SCP como sócio extensiva. E aqui, no caso, se eu precisasse indicar de uma SCP.
Você pode perceber que à medida que você altera aqui, por exemplo, se eu for fazer uma indicação da minha empresa, que é uma SCP, o tipo de ECD já muda. ECD da SCP. Tá? Para evitar que você cometa algum problema aqui na hora do tipo de ECD e troque a informação gerando algum erro lá para você. Então, ele já faz essa correlação para ti. Se não for o caso, se for da sócio extensiva, você vem aqui e faz o apontamento. Indicação de situação especial para aqueles casos de extinção, incorporação, fusão, cisão, tá? Você faz o apontamento aqui da indicação da situação especial, se houver. Tá? Indicador da existência do NIRI. E a instituição responsável pela manutenção do plano de conta referencial, que é o que vai nos apoiar ali dentro da associação do plano de governo. Tá? Como eu disse lá na frente, se você for de lucro presumido, de lucro real, tá? Dependendo da instituição, você vai fazer o apontamento aqui. Por padrão, a gente deixa destino PJ aqui, lucro real. Tá? Se a contabilidade centralizada sim ou não, para vocês no momento não vai fazer nenhuma diferença, por default vem sim, pode deixar em sim, não há necessidade de alteração. A segunda guia ali é sistema. Essa guia sistema está olhando lá para aquele nosso parâmetro da contabilidade, onde você aponta ali no cadastro da conta contábil qual é o subgrupo do SPED da sua contabilidade. Geralmente fica no 1 ou no 2, tá? A gente deixava ali no 2 justamente por causa do NIRI, do MANAD, mas sem a obrigação mais da entrega dele, você pode escolher ali qual é o subgrupo que você vai estar fazendo o apontamento. É importante que ele seja o mesmo que você está apontando lá no cadastro das suas contas contábeis, tá? Para não haver problema. Aqui é a geração do bloco consolidado, se houver. Então, eu tenho uma empresa consolidadora, eu aponto esse meu consolidado aqui. E aí, quais são as empresas que compõem esse grupo consolidado? Vão estar aqui dentro. Então, aqui eu tenho a empresa 1, 2 e 3. Eu cadastro o meu consolidado na contabilidade, coloco essas empresas dentro, e na hora de fazer a entrega do meu arquivo, eu faço o apontamento desse consolidado aqui. Tá? Para a geração do nosso bloco K, por exemplo. Tá? Esse é um consolidado para SCP, tá? Se houver. Ele não vai estar habilitado, porque lá na frente eu não botei para SCP. E a indicação da sócio extensiva, se for uma entrega de sócio extensivo. Tá? A indicação empresarial, matriz de escrituração A e Z são para o livro auxiliar e resumido, para aqueles casos em que a gente tem aqui a entrega de livro auxiliar para filial e matriz, né? No caso, na relação filial-matriz, no caso do filial, nos livros auxiliares, e no livro R, né? Peraí, auxiliar e resumido. Auxiliar e resumido. Livro A para o diário auxiliar e para o R para o diário resumido da matriz. Tá? Fazendo ali o apontamento, ele habilita para ti o campo para poder estar fazendo a indicação. Ativar a otimização, trade já vem marcado, pode deixar esse flagzinho aqui marcado. A princípio foi uma alteração que a gente fez para nossos clientes em ambiente cloud. Então, não gera nenhum impacto para vocês. Tá? Não precisa fazer nada aqui, não. E no caso de substituição, aonde que você vai apontar o hash da escrituração substituída e o número da NIRI da escrituração substituída. Fica nessa terceira e última guia da geral. Tá? Aqui em cima no cabeçalho só passando, é o apontamento do exercício, por default ele vai vir em 2022, né? E o período, né, janeiro a dezembro, ele preenche isso aqui para você, tá? Automaticamente, e já entende que o período é de 1/1 de 2022 a 31/12 de 2022. É padrão, tá? Ele é automático.
E aqui é o local em que você vai estar apontando o arquivo, onde eu vou estar gerando esse meu arquivo. Tá? Ele vai abrir aqui e você aponta uma pastinha para geração do seu arquivo SPED. Por uma questão de organização, eu indico sempre que você crie uma pastinha dentro da sua área de trabalho. Se você quiser criar a pastinha por ano, né, de repente SPED 2022, 2023, 2021, para facilitar ali uma busca futura que você venha fazer sobre esses arquivos, tá? Você indica aqui e ele tem uma formatação que é o ano, o mês e a data, tá, desse arquivo para identificar lá na hora que você vai fazer a transmissão. A guia que a gente tem é o seguinte, a guia fiscal. De importante nessa guia, eu sempre destaco que é o número da ordem. A gente até colocou aqui em vermelho, porque era um erro muito comum na entrega da SCD. Tá? O contribuinte acaba não alterando esse número da ordem, e ele precisa ser diferente. Se você fez a entrega em 2021 e o número do livro era 40, em 2022 ele tem que ser diferente de 40. 41, 42, 43, enfim, o número da ordem. A gente até botou uma mensagem em vermelho, porque era muito comum isso dar erro, tá, dentro do PVA. Mas por que está dando erro no meu número de ordem? É esse númerozinho aqui. Deve ser diferente do número da ECD do ano anterior. Caso contrário, o validador acusará erro. Então, se atentem, tá? Se entrou no ano de 2021 e entregou o 41, aqui vai ter que ser o 42 ou um outro número, tá? A natureza do livro diário, conforme eu fiz o meu apontamento lá do dia. Tipo de documento NIRI, por padrão NIRI, né? Não há necessidade de botar CNPJ, inscrição estadual, municipal. Dar o arquivamento dos atos constitutivos, gente, é uma informação que fica no alvará. Tá? Se tiver dúvida qual é a data que eu vou colocar, dá uma olhadinha no alvará que essa data fica lá disponível nele para consulta. Tá? Bom, a guia seguinte é a nossa de signatário. A signatária é onde você vai fazer a apresentação dos representantes, do contador. Tá? O representante conta, tá? Com dados do contador, nome, CPF, e-mail, CRC, telefone, a UF, data de validade do CRC, dados do próprio contador. Tá? Do representante legal da empresa, diretor, nome, CPF, telefone, e-mail também. Auditor independente, se houver a necessidade, precisa constar os dados dele aqui. E o apontamento do nosso certificado CNPJ ou do PJ. Tá? Eu já botei aqui como N, vem padrão N, tá? Porque você vai ter um conflito ou uma mensagem de erro se você vir aqui e alterar para sim. Você não pode ter dois representantes na mesma ECD. Ou vai ser o representante legal, ou vai ser o do apontamento do CNPJ. Tá? Então, por padrão, o da empresa fica como N, mantendo o único representante legal, esse que você aponta aqui. Se esse não for o representante legal, for o do certificado, aí sim você mantém esse para sim, tá? E pode deixar essa guia aqui vazia, tá? Mas não pode ter os dois sim. Então esse cara já vem como N. É só deixar em default N que você não tem problema, tá? Nesse caso. Bom, a última guia que você vai ter para apontamento é a guia da demonstração contábil, tá? Que é onde você vai estar apontando ali os demonstrativos do balanço patrimonial e do DRE. Antes de eu apontar aqui para vocês, eu quero mostrar que a gente tem dentro dessa nossa ferramenta, né, era um plugin que a gente tinha do lado de fora e para facilitar a nossa geração, a gente trouxe ele também para dentro do plugin da ECD. Então a gente incorporou ele aqui dentro, que é a criação de demonstrativos. Tá?
Esse plugin aqui é um facilitador, é gratuito, ele já está vinculado ao plugin da ECD, tá? Então todos vocês têm acesso. O hotel pode usar o balanço e o DRE dele, os demonstrativos dele para fazer a entrega? Claro que pode. O que a gente traz aqui para vocês é um facilitador, porque a gente sabe que a questão da estrutura e saldo é um dos maiores geradores de erro dentro do validador da ECD. Tá? A gente cria aqui um balanço e um DRE em cima do plano de contas de vocês. É um DRE, um demonstrativo bem mais simplificado, porém plenamente funcional e válido pela própria Receita. Então, a criação dele, você aponta primeiro o DRE, dá um nome para ele. Vou botar um nome assim, 2023 teste 01. Tá? Outro ponto que ele também ajuda bastante, nos casos de empresas consolidadas, você pode estar criando aqui somente para a empresa logada, ele só vai criar na base de dados só para a empresa, um exemplo, eu estou na empresa 01, ele vai criar um demonstrativo para mim apenas na empresa 01. Mas se eu tiver, por exemplo, 3 ou 4 empresas na minha base de dados, ele vai estar criando esse mesmo demonstrativo na empresa 1, 2, 3 e 4. Então, uma vez que você dá uma descrição para ele, confirma. Fotos gravados. Vou fazer o mesmo com o balanço. Também já criou o balanço. Tá? Na hora em que você for fazer o apontamento do demonstrativo e do DRE, né, você busca por aqueles que você acabou de criar. Então, aqui para o meu balanço, eu vou apontar o balanço. E para a minha DRE, o DRE. Tá? Se vocês quiserem colocar o ano para facilitar a identificação. Tá? Uma outra facilidade que a gente tem para o balanço patrimonial é a exibição dos saldos. Tá? Uma vez que você aponta ali, ele monta um grid para você dos saldos do balanço, para que você faça uma conferência, querer fazer alguma validação de valor. Tá? Esse é o balanço que ele vai trazer para ti. É o demonstrativo balanço que ele vai levar para a sua ECD. Tá? Então, a gente criou esse grid aqui em tela para que o usuário, o contador, enfim, faça as devidas validações de saldo, caso ele tenha alguma dúvida, tá? Na própria estrutura também. O DMPL, como ele é facultativo, a gente não traz aqui a opção de inserir ele por meio do plugin. Até porque nas vezes em que houve orientação, até por parte do suporte da criação da DMPL, ele acaba sendo um demonstrativo muito simples, com uma ou duas linhas só. Eles só apontam a linha mais sintética do patrimônio líquido, e a Receita não tem criado problema. Tá? Então, se houver a vontade de criar um DMPL, lá na própria contabilidade, cria-se uma única linha mais sintética do patrimônio líquido e faz o apontamento dele aqui. Ou, dentro do próprio PVA, o usuário já consegue fazer a criação do DMPL. Então, por ser muito simples a sua criação,
E dependendo muito de um cliente para o outro, alguém tenta indicar, não há um padrão, né, na montagem do DMPL, a gente decidiu não trazer ele para dentro do plugin e deixar isso bem à vontade na mão do usuário. Tá? Esse lançamento de origem da contabilidade vocês não precisam estar marcando, isso daqui é um ponto que a gente vem trabalhando para um cliente específico, não vai fazer nenhuma diferença aqui para vocês, pode deixar desmarcado. Tá? Todos esses apontamentos, indicações que a gente faz, podem ser salvos, e eu recomendo que isso seja feito. Tá? Salvem, por quê? Ao fechar o PVA, fazer a entrega, necessitar voltar aqui, essas informações vão ficar todas salvas. Então, por exemplo, essa guia geral, a guia de signatário, a guia das demonstrações, já vão ficar com todos esses dados aqui salvos. Se você não salvar, toda vez que você entrar aqui, essas guias vão estar em branco para que você faça o preenchimento. Tá? Se não há troca de dados, não vejo porquê de não salvar essa informação, né, para que facilite aí o andamento da entrega do teu arquivo. Tá? Então, salve, que nas próximas operações você não vai precisar ficar entrando nessas informações e colocando uma a uma, verificando, validando o dado, não. Tá? O apontamento do nosso PVA lá no parâmetro é opcional, mas ele indica aqui, ó, se eu apontar aqui no importar TXT, ele vai me abrir o PVA. Tá? Se eu mando importar o TXT, a gente está até pensando em trocar, botar um nomezinho aqui para abertura de validador, né? Importar TXT, que a operação começa com a importação, né, do arquivo. Mas aí ele tem esse facilitador de trazer para você o PVA. Tá? O passo final, claro, é a geração do arquivo. Tá? Ele vai gerar o arquivo dentro desse caminho que a gente apontou para vocês. Tá? Espero que ele não demore muito. Ele faz uma validação. Essa validação, a gente criou um grid aqui embaixo, numa barra de progresso, para que o usuário tenha noção e entendimento em que pé está essa geração do arquivo dele. A gente sabe que dependendo da instituição e do volume de dados, existem gerações que são bem lentas, né? E o usuário ficava muito no escuro, você não tinha noção em que percentual estava, quanto tempo faltava para que você tivesse o arquivo na mão. Está travado, não está travado. A gente colocou essa barrinha de progressão aqui, para trazer uma ideia para o usuário de que não, o arquivo dele está sendo gerado. E, inclusive, quais são os blocos que já foram validados e que estão em processamento. Tá? Ele dá uma estimativa de tempo, e à medida em que ele vai avançando dentro desses blocos, essa estimativa aqui pode ser refeita. Realmente ele pode indicar 1 hora aqui, mas às vezes em 40 minutos, 30 minutos, teu arquivo está pronto, ou até menos, porque é uma estimativa que ele faz em cima da primeira leitura de carga que ele faz. Tá? Bom, a gente aguarda a geração desse arquivo. Tá? Deixa eu cancelar aqui com vocês. Peraí. Fechar o programinha e vou abrir um que eu já fiz a geração, para que a gente não espere esse tempo todo. Ao final da geração, vocês vão ter em mãos esse arquivo aqui. Não esse arquivo, né? Mas vocês vão ter um arquivo como esse. Tá?
Conforme até a Magali apontou ali, a geração dos blocos, esses arquivos é um arquivo separado em bloco. Então, eu vou ter ali o bloco J100, por exemplo. Informações do meu balanço. Aqui, ó. Tá. Bloco I, logo acima, I355. Esse é o bloco J. Quem ainda nunca tinha visto esse arquivo. Tá, esse aqui é o nosso balanço, por exemplo, que a gente criou lá pelo meio do plugin. O J150 é o nosso DRE, que a gente criou lá dentro do plugin. Tá? Bloco 9, que é o de encerramento, informações de encerramento. Bloco 0 lá em cima, com as informações iniciais da empresa. Tá? Dados da empresa, CNPJ, nome, os termos de abertura, representante legal, enfim. Tá? Esse arquivo ele vem todo separado em bloco. Tá? E é esse arquivo que você aponta na validação da tua ECD. Tá? Você, quando inicia o processo, lá no ECD, ele vai te pedir para que você aponte o arquivo e você vai lá naquela pastinha e vai indicar o teu arquivo SPED. Tá? Ele vai fazer a leitura e daqui você começa a fazer as validações da sua entrega contábil. Tá? Um ponto que eu acho que é legal a gente trazer aqui com relação ainda ao plugin é que a gente tem aqui dois materiais de apoio. Tá? A gente tem aqui uma estrutura chamada, um plugin, o monitor contábil. Tá? Ele está ativo há mais ou menos uns 2 ou 3 anos. Tá? Bom, o que ele faz aqui, propriamente dito? É só um auxiliador na hora de fazer uma pré-validação das suas contas contábeis. Tá? Acho que ele vai demorar um pouquinho se eu tentar botar, mas mandando carregar aqui, eu vou depois pedir para carregar e eu fecho ele. Mas ele faz uma validação para saber se a tua conta está com uma estrutura correta. Por exemplo, se a conta de cima é do grupo de receita, a conta analítica abaixo dela não pode ser despesa. Tá? Se por algum motivo você cadastrou uma conta errada, botou ali que é uma conta de despesa e a sintética é uma conta de receita, ele dá para você uma linha informando que há uma inconsistência no cadastro da conta tal. A conta superior, né, ou a conta sintética é de outra natureza. Tá? Isso é um auxílio para quem estiver querendo fazer uma prévia de como é que está o meu plano de contas, o que eu preciso ajustar. Antes de fazer ali a geração do arquivo, você já pode fazer essa carga e ter uma ideia de como é que está as informações do seu plano de contas. Não são informações que para o PVA todas elas são importantes e vão dar erro, não. Existem informações que são mais pertinentes à própria contabilidade e que não vão fazer diferença lá na entrega do teu arquivo. Mas se você quiser deixar o plano de contas ali todo arrumado, ajustado, eu acho que vale a pena, tá, fazer essa carga aqui. Bom, a gente tem 2 materiais de apoio ao TU, que é a associação daquele plano de governo, que eu falei ali no início para vocês. Tá? Ele vai gerar para vocês aqui, vai levar vocês a um vídeo em que a gente mostra passo a passo como é feita aquela correlação das contas contábeis, como é feito o relacionamento, né, o vínculo, como se faz para desvincular. Tá? Se ficar alguma dúvida nesse processo, assistam esse videozinho, ele é bem didático, tá? Para esclarecer a dúvida de vocês. Ele mostra um pouco ali daquela questão que eu falei do PVA e tudo mais. Tá? De onde salvar a conta. Passo a passo que eu mostrei para vocês. De vínculos das tabelas, olha, fica tudo vermelhinho, tá? É um material de apoio bacana que eu recomendo que vocês façam a leitura se ainda tiverem alguma dúvida a respeito, tá? Um outro material que a gente tem aqui já em documento, que é o nosso manual operacional SPED contábil, que é um manual passo a passo,
eu falei aqui, mais documentado, com print, com tela, claro que muito mais detalhado, para trazer uma visão mais aprofundada aí em cima de para cada um. Eu recomendo que todo mundo faça uma pré-leitura dessa documentação, principalmente se estiver iniciando a entrega do SPED contábil, se estiver fazendo uso do nosso sistema agora. Não deixem de ler esse material, tá? Pode não parecer importante, mas assim, existem algumas informações aqui dentro que podem despertar ali, de repente, dúvidas, acabando com dúvida de vocês ou resolvendo um problemão lá na entrega da ECD. Tá? Muitas vezes vocês vão estar entrando em contato com o suporte para pegar uma informação simples como, por exemplo, a questão do subgrupo. Ah, esqueceu de apontar o subgrupo no parâmetro. Tu vai ter um erro dentro da ECD, que de repente você vai perder um bom tempo para estar corrigindo, quando ali na leitura do manual isso já estaria para você te dando esse passo de que ele é necessário. Tá? Entre outras informações, como também aqui também a gente fala da associação ao plano de conta referencial, dá uma visão sobre a questão de demonstrativos. Tá? Aqui a gente também está falando do plugin, da sua criação, se tiver alguma dúvida de como é que se faz a operação, um pouco do cabeçalho, layout, tá? Manual operacional, indicador da situação, a que se define cada uma. Então, assim, sendo você contador ou não, sendo você experiente ou não no envio da ECD, dê uma olhada nesse material. Ele é sempre muito útil e acaba resolvendo quase todas as questões de dúvidas que acabam aparecendo ali dentro da entrega do arquivo. Tá? É de grande utilidade. Só vou botar para rodar aqui, que eu sei que vai carregar um pouquinho, ele acaba demorando, mas o nosso monitor, ele gera dessa maneira aqui. Ó. Tá? Por exemplo, a conta caixa, escritório central, natureza C, inválida. A natureza para essa conta deve ser igual à natureza da conta de grau anterior, que é D. Tá? Essa aqui é só uma prévia. Ele vai fazer uma leitura para mim de todas as contas do plano, que ele encontrar alguma inconsistência. Seja ela uma inconsistência grave para a entrega da ECD ou não. Tá? Então, acho que vale a pena, de repente, você, sendo a primeira vez, passar o monitor contábil e dali você fazer os ajustes que você achar necessário no cadastro das suas contas contábeis. Tá? Essa minha empresa, ela tem um plano muito extenso e eu acabo tendo sempre que eu vou fazer alguma demonstração, ele acaba travando pelo número de contas que eu tenho. Tá? E é uma base também nossa usada pelo time de qualidade, então ela está sempre sendo povoada com novas contas e novas estruturas. Tá? Vou estar finalizando ele aqui, mas só para dar uma ideia para vocês de como é que funciona esse monitor. Não, pessoal, com relação ao SPED contábil, é isso. A gente não tem todo o nosso time de suporte, claro, eles estão mais do que capacitados a acompanhar vocês na entrega da obrigação, mas não deixem para a última hora, né, para fazer a geração do seu arquivo. A gente sabe que o prazo é no final de maio, podendo ou não ser estendido, mas não deixem para fazer esse contato em cima da hora. Tá? O arquivo, o SPED contábil, ele acaba pregando algumas peças. Eu não tive nenhum problema no passado, esse ano, quando eu fui fazer a entrega, ele está dando um erro no meu saldo. Sabe? Então, não espera a última semana da ECD para você descobrir que teve um problema de encerramento contábil. A gente lembra que ainda há a recuperação da ECD do exercício anterior, ele vai fazer esse cruzamento de informação. Então, quanto antes vocês puderem se antecipar, eu recomendo. O volume de chamado que chega no suporte ele, na última semana é enorme. Isso sobrecarrega bastante o time de suporte e a gente sabe que não vai dar para dar aquela qualidade no atendimento quando você tem um volume muito grande de gente para atender. Então, quanto antes vocês puderem estar se preparando,
Essas validações podem ser feitas a todo momento. Vou fazer um teste, vou criar um arquivo, vou passar pelo PVA e vou ver quais são as críticas que o PVA vai me dar. Ótimo. Você já vai estar se prevenindo para que na hora em que você for fazer a tua entrega oficial, né, vamos dizer assim, você não tenha nenhuma surpresa. Tá? Bom, com relação à operação do sistema, era isso que eu tinha que passar para vocês, tá, gente? Obrigado aí mais uma vez pela participação de vocês. Obrigado aí pela oportunidade também, Magali. Fabiano, muito obrigada por compartilhar aí em ricos detalhes, né, o processo de preenchimento da ECD dentro do sistema. Foi muito bom esse compartilhamento aqui de informações e conhecimento. Deixa eu dar uma olhada aqui. Opa, deixa eu dar uma olhada no chat. Bom, no chat de perguntas nós não temos perguntas, mas eu vou compartilhar aqui o nosso e-mail, caso... Deixa eu só passar o compartilhamento aqui para mim. Acredito que vocês estejam vendo a minha tela. Então, nós não tivemos aqui no campo de perguntas nenhuma pergunta. Nós estaremos encerrando aqui o nosso evento, o nosso webinar. Caso vocês não conseguiram elaborar alguma pergunta, queira elaborar mais para frente, pode estar enviando para o nosso e-mail evento.responde@totos.com.br. Nós estaremos respondendo todos os questionamentos de forma individual, tá bom? Este webinar, lembrando, ele fica gravado, estará lá disponível na nossa página do YouTube do Espaço Legislação. Muito obrigado pela presença de todos, nós agradecemos. Vocês serão sempre bem-vindos em nossos outros webinars e até a próxima. Muito obrigado e um bom restante de dia aí a todos.